Este portátil custa 363€ se utilizares o cupom de desconto que eu vou deixar aí. A primeira coisa que eu fiz assim que ele chegou aqui foi tirar-lhe os parafusos todos. Supostamente apenas precisamos de tirar um parafuso para termos acesso ao stick de RAM que está por trás desta porta, mas se tirarmos os parafusos todos, vamos poder fazer upgrade aos dois sticks de RAM até um máximo de 64GB e substituir o SSD. Eu já testei com um WD Black de 2TB e top. Está tão simples como isto. Tcharam! Olha só, tens então aqui os dois sticks de RAM, mas se tirarmos aquela portinha só temos acesso a este aqui, assim conseguimos aceder aos dois. E aqui em baixo está o SSD NVMe, que este é de 512, eu já testei com um de 2TB, se tu quiseres alterar por outro, podes. Se quisermos mais tarde alterar a bateria, porque daqui a 4 ou 5 anos poderá não estar fixe, então também é fácil. Eu já tive um portátil mais ou menos com este design, partilhei contigo quando troquei a bateria, super simples, super económico e dá para mais umas voltinhas. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. O ecrã tem um tamanho porreiro, são 14 polegadas com uma resolução Quad HD, painel IPS, é bem decente tendo em conta o preço que ele custa, mas se quisermos ligar a um monitor maior, também podemos ligar através da porta HDMI ou através da porta USB tipo C, que para além de imagem passa também os dados e carrega simultaneamente. É um ecrã brilhante, com umas cores muito porreiras, mas temos de ter alguns cuidados, principalmente com os reflexos, que é normal neste tipo de ecrã. Se utilizarmos assim num ambiente um bocadinho mais escuro ou se não tiver direcionado para luzes diretamente, ele comporta-se impecavelmente como qualquer outro ecrã glossy ou brilhante, mas se direcionarmos para uma fonte de luz, então se calhar aquilo que tens que fazer é tipo... Os ecrãs brilhantes têm quase todos, aqueles mais XPTO, têm umas camadas anti-reflexo que acabam por evitar isto, mas por este preço eu não estava à espera. Tem um processador Intel i5 com 8 cores e 12 threads, 16GB de RAM e 512GB de SSD, que para a maioria das pessoas nem precisas fazer upgrade e para aqueles que precisam também é fácil. Consegue rodar alguns jogos daqueles dos mais básicos, não vai ter problema nenhum, e mesmo alguns jogos um bocadinho mais avançados. Por exemplo, se formos para Asphalt Legends, que eu testei, mas se for assim neste patamar de jogos, então não vai ter problema nenhum, mesmo se formos para Minecraft e eventualmente um joguito ou outro que seja um bocadinho mais avançado, que eu não tenha tido a oportunidade de testar, mas que esteja neste patamar. E podemos jogar quer seja no ecrã interno ou externo. Eu utilizei, por exemplo, ali o meu Ultra Wide com uma resolução muito maior e ele comportou-se bem, mas apenas neste tipo de jogo. Se nós quisermos jogos mais pesados para este computador, tipo Forza Horizon 5 ou mesmo o UFC 25, vamos ter que utilizar serviços como Xbox Game Cloud, em que os jogos não correm no computador, mas sim na cloud. E o Xbox é aquele que eu utilizo. No entanto, existem uma série deles e tu podes escolher qualquer um. Se jogos não são a tua cena, tal e qual como eu, não são a minha cena, pelo menos no dia-a-dia, e se estás à procura de uma máquina para tarefas como Word, Excel, PowerPoint, ou mesmo navegar na net, ver e-mails, ver vídeos, tirar apontamentos e todo o tipo de trabalho que um estudante ou um professor poderá fazer, é impecável. O processador é mais que capaz para estas tarefas. Aliás, nem precisávamos deste processador, porque já testamos aqui processadores inferiores com uma performance porreira para esse tipo de trabalho. Aqui vais conseguir ter um nível de trabalho em relação a estas aplicações que não tens problemas nenhums. Eu testei ali no meu Ultra Wide com os dois ecrãs abertos, várias aplicações em simultâneo, e a ver o comportamento do processador e ele tranquilo, é sem problemas nenhums. É uma maquinazinha que nesse aspecto está muito, muito top. Se quiseres editar vídeos, não seria a máquina que eu te aconselharia. Apesar de não ser mau de todo e apesar de não ser impossível, eu testei fazer aqui uma timeline 4K vertical em DaVinci Resolve com cerca de 5 minutos, sem efeitos nenhuns, e ele mexe relativamente bem na parte da edição. Renderização leva ali cerca de 15 minutos para renderizar a timeline de 5 minutos, mas isto sem efeitos nenhuns. Se nós começarmos a aplicar efeitos, então ele vai começar a gaguejar mais durante a edição, que é a pior parte, e depois na parte da renderização, contei com 5, 6, 7 vezes mais. Na timeline sem efeitos nenhuns ficamos com 1:3, mas rapidamente fica
1 para 6, 1 para 7 e está tudo bem. A parte da renderização tu até podes deixar e ele renderiza durante a noite toda, não há stress. A parte de edição é que começa-se a tornar um bocadinho mais complicada se for para fazer efeitos. Se for para uma utilização simples, como esta que tu viste aqui, então, sem stress. Tem Wi-Fi 6, já consegui ali umas velocidades bem decentes no Wi-Fi, não atingi o máximo da minha ligação, mas anda lá perto, nos 300 e tal, quase a bater nos 400 megabits por segundo, do máximo de 500. O SSD é bem rápido, anda ali a rondar os 2500 megabytes por segundo. Em Geekbench ele consegue um score muito interessante, tendo em conta que estamos a falar aqui de um portátil que custa basicamente 360 euros. Tem este teclado retro-iluminado, é um teclado simpático com um layout US internacional, portanto para quem está habituado a utilizar PTPT poderá levar aqui umas 2, 3 semanitas até se habituar. Ele não é muito diferente, mas a parte da cedilha, a parte do assento, às vezes pode complicar ali um bocadinho durante uma semana ou duas, depois a gente habitua-se. O teclado é decente, o trackpad também é decente, é grandito, tem aqui cerca de 6 polegadas, não é o melhor teclado e não é o melhor trackpad que eu já utilizei, mas também não é o pior. E é um teclado e trackpad que, para o preço, eu acho que está muito bom. Deste lado tem USB tipo C, HDMI, USB tipo A e entrada de carregador, apesar de nós podermos usar também USB tipo C para carregar com carregamento rápido. Aqui deste lado tem USB tipo A, saída de áudio e slot para cartões micro SD. Os materiais aqui é plástico, esta zona é toda plástico. Plásticos que são simpáticos, mas são plásticos. Depois aqui na lid, ou na tampa do ecrã, é metal e depois na parte de baixo que nós já vimos e agora está desaparafusada, é metal também. Está desaparafusada e não coloquei a tampita. Aliás, se eu fizer assim, ele está pronto a bombar. Bateria tem capacidade de 46 Wh e podes contar aqui com cerca de, eu diria, entre as 4 e as 7 horas, se estivermos a fazer navegação na net, a abrir e-mails e a fazer esse tipo de trabalho. Mais arrumada para o lado das 6, 7 do que para o lado das 4. Mas se tens dois monitores ligados e estiveres através da porta USB tipo C, como eu estava lá atrás, então ele está a carregar em simultâneo e tu não te vais preocupar. Mas se estiveres ligado através da porta HDMI e não estiveres a carregar o portátil, então aí vai consumir mais. Mas se estiveres a utilizar apenas o portátil, conta aí com 5, 6 horinhas nesse tipo de trabalho. Se estiveres a jogar, conta com menos umas quantas. Está um portátil que, na minha opinião, está muito económico, está muito bem equilibrado e para quem anda à procura de uma solução que seja simpática, que consiga fazer estas coisitas que nós vimos aqui sem problemas nenhuns, um ecrã muito porreiro com a possibilidade de ligar a outro ecrã qualquer e com uma performance que para muitas pessoas, para trabalhos de casa, para essas coisinhas, é mais que suficiente, então é um portátil para estar atento, principalmente nesta altura que começamos a pensar no próximo ano letivo. Eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.